Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e novamente no Z4 do Brasileirão. Cruzeiro que foi derrotado nesse final de semana em Mesquita, né, no estádio de Edson Passos, Mesquita, região metropolitana do Rio de Janeiro. Vitória por 2-0 do Fluminense, derrota cruzeirense. Cruzeiro que cai aí para a 18ª colocação do campeonato. Nesse momento a gente está acompanhando aqui a rodada, o desfecho da rodada, o jogo final. O Atlético Mineiro vai vencendo o Curitiba por 1-0. O Curitiba poderia ultrapassar o Cruzeiro. Com esse resultado, o Cruzeiro vai ficando à frente do Curitiba e do América. Uma campanha desastrosa até aqui, passadas 15 rodadas. Você já sabe, o Guerreiros em Debate tradicionalmente é feito ao vivo, mas por um probleminha com o servidor, a gente está fazendo a edição de hoje gravada. A gente vai disponibilizar, né, quando você estiver ouvindo isso, já é óbvio, já está disponibilizado. Ao final da gravação vai estar disponível aí para o pessoal curtir o nosso programa e o debate sendo feito aqui nesse momento por mim, pelo Éden Moreira, nosso convidado de hoje, pelo Matheus Tavares, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Eu começo o programa deixando um abraço à produção e à direção do sempre competente Sidney Júnior, também ao Paulo Costa. E, né, a gente não tem como interagir com vocês hoje no ao vivo, mas a gente está aqui acompanhando as interações que estão sendo marcadas no Twitter, né? Por exemplo, aqui o Wagner Antunes já está participando, deixando fora Gilvan, fora Paulo Bento, fora Vicentim, e falando até quando os chinelinhos do Dedé, Manuel, Mike, Alisson e Elber vão jogar bola de verdade. Quando será que eles vão, né? O Armando Grossi deixando seu boa noite para a Nação Azul e dizendo que essa fase conturbada pela qual passa o Cruzeiro tem um único responsável, o Gilvan de Pinho Tavares. Vamos começar falando da partida, né, de ontem, fazer uma avaliação rápida de Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro foi derrotado, né, o Fluminense marcou primeiro com o Cícero, né, numa jogada após o Alano cometeu uma falta, né, próxima à linha de fundo. O Fluminense lançou a bola para a área, o Fábio fez a defesa parcial, mas o Cícero conseguiu completar, e posteriormente, após pênalti cometido pelo Bruno Viana, o Marcos Júnior completou o placar ainda no primeiro tempo, e aí sim ficou até o final, Fluminense 2, Cruzeiro 0. Eu vou passar a palavra agora para o Éden Moreira, blogueiro conhecido nosso aqui do Guerreiro dos Gramados, amigo nosso aqui também, frequentemente escrevendo aí para o Diário Celeste. Abraço a toda a equipe do Diário Celeste, também parceiro do Guerreiro dos Gramados. E Éden, quero te ouvir sobre o jogo. O placar refletiu bem o que Cruzeiro e Fluminense mostraram em campo? O Cruzeiro merecia um placar pior, poderia ter diminuído ao menos? Como é que você viu a partida de ontem? Boa noite. Fala, João, boa noite Sidney, Matheus, obrigado pelo convite. E ontem foi aquilo mesmo o jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro muito mal, não conseguiu criar nada, marcação perdida. O segundo tempo começou dando uma pressãozinha, mas depois caiu o ritmo, né? Caiu naquele marasmo. E acho que temos que segurar a defesa, porque não dá pra ficar tomando tanto gol assim e o time tá com dificuldade para reagir. Se a gente pensar, só nessa semana, o Cruzeiro em 180 minutos de futebol, né, tomou 5 gols, 3 do Atlético Paranaense, né, e 2 do Fluminense, e não marcou nenhum, né? Então é um mau desempenho da defesa, um mau desempenho do ataque. Acho também, né, que ainda que o Cruzeiro tenha feito uma pressão no início do segundo tempo, marcada pela necessidade do resultado, o Fluminense já também mais cauteloso, já tinha feito o placar, né, de 2-0. Isso explica muito da pressão do Cruzeiro no início do segundo tempo. Mas no primeiro tempo o Cruzeiro foi presa fácil ao Fluminense, né, não deu grandes demonstrações de futebol, não teve um bom jogo coletivo, o meio-campo não esteve organizado, o ataque foi improdutivo, né, o gol do Cavalieri só foi ser ameaçado no segundo tempo, e a gente tem aí a explicação para essa derrota, partindo um pouco disso, né? O Cruzeiro não se encontrou em campo na maior parte dos 90 minutos, ao menos essa é a minha leitura. Quero saber também se é a leitura do Matheus Rodrigues, meu parceiro aqui de Guerreiro dos Gramados. Boa noite, Matheus. Boa noite, João, o Eden também, o Sidney e todos aí ligados hoje na
Mais ou menos essa leitura, assim, até falando um pouquinho que o Eden já tinha falado, o Cruzeiro tem uma dificuldade muito grande, ele não consegue se estruturar psicologicamente dentro do campo. Quando toma um gol, abala tudo que mais ou menos tentava se caminhar, e aí desestrutura tudo e não tem um segmento, né? Isso também vai, já começando também a falar do Paulo Bento também, vai também pelas escolhas que ele faz, né? Às vezes em alguns jogos ele teve algumas opções melhores a serem usadas e ele optou por outras que não foram tão boas assim, que acabaram colocando na conta dele a responsabilidade por alguns resultados. Não é caso ainda para a questão de pensar em sair e tal. Acho que ele precisa rever um pouco os conceitos, conhecer realmente o que ele tem de cada um de característica, e pensar que em alguns momentos ele tem que ver que esse elenco do Cruzeiro tem uma proposta de se render melhor com um estilo mais reativo. Não dá para esse time ter uma proposta de impor o jogo mesmo com os dois meninos, né, com o Bruno Viana e com o Fabrício, ou com o Bruno Rodrigo na zaga, porque se expõe muito a zaga, como os meninos falaram, as laterais, mesmo que com o Edmar agora, com 2 jogos assim, não tem como avaliar tanto assim, e com o Lucas nas laterais, você não tem uma garantia de segurança aos zagueiros. Então tudo passa pela estrutura do time. O time não está tão estruturado, tem uma segurança para se formar uma proposta de jogo para que o Cruzeiro imponha o volume do jogo e tudo. Então tudo passa também pela questão, pelas escolhas que o treinador faz e que nos últimos jogos acaba colocando na conta dele os resultados. Acho que a leitura passa um pouco por isso também, né? Pelas opções do Paulo Bento. Uma das grandes questões apresentadas, né, nesse final de semana já foi na escalação, né? Muitas queixas a opção pelo Alano e pelo Bruno Ramires no meio-campo, a manutenção da dupla de zaga, mas eu fico pensando também nas opções à disposição, né? Não vejo, por exemplo, entre Alano e Pisano, o Alano já emprestado ao Bahia, inclusive, né, novidade do dia, isso que não dá muito sentido, né? O jogador é titular num jogo e ele é emprestado no jogo seguinte, ou seja, não tem muito projeto, né? Dá pra ver que a comissão técnica vai para um caminho, a diretoria de futebol está indo para o outro, né? Falta diálogo no Cruzeiro, isso é muito ruim, né? Isso é mais um sinal. A gente teve sinais positivos nos últimos momentos de um trabalho integrado com a comissão técnica, né? As contratações do Edmar e do Ezequiel, que são jogadores que o Paulo Bento conhece, futebol português. O Edmar, inclusive, tem jogado muito bem. Achei que o Edmar ontem fez uma boa partida, né? O Maranhão foi um dos principais válvulas de escape do Fluminense, incomodou, fez drible, mas o Ezequiel sempre se recompôs, né? Foi um jogador rápido, né? E até pensando no momento físico do Ezequiel, do Edmar, né? Final de temporada em Portugal, começando o ano aqui, já praticamente emendando uma temporada na outra, sem uma pré-temporada adequada, aguentou a pressão, né? Conseguiu se comportar muito bem, tem sido uma grande surpresa. O Ezequiel também fez a sua estreia na partida de ontem. Então, isso era um sinal de conversa, de diálogo entre diretoria e comissão de futebol, mas por outro lado, entre diretoria e a comissão técnica, desculpa, mas por outro lado a gente vê aí que o técnico usar o jogador num dia, a direção emprestar ele no dia seguinte, sugere aí uma falta de diálogo muito grande, né? E aí acho que é importante a gente ponderar esse tipo de situação, né? E dizer mais uma vez aquilo que a gente diz desde o ano passado: falta um projeto no Cruzeiro, né? Um projeto de futebol, um trabalho integrado entre comissão, jogadores, diretoria de futebol, e a sensação que esse projeto ainda não está sendo construído em algumas vezes, né? Até porque, se pautar nos resultados, na pressão, Paulo Bento já muito questionado, um tropeço quarta-feira contra o Vitória, por exemplo, pela Copa do Brasil, e o treinador muda. Então a gente tem que tomar cuidado aí e, enfim, definir um caminho, né? A gente está com as enquetes aqui no ar para você participar com a gente, interagir, ajudar a fazer também o programa, né? A gente está, na verdade, aqui lendo as enquetes, você participando com a gente pelo Twitter. A enquete já está fechada no momento que você estiver ouvindo isso aí. A primeira enquete: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? Nesse momento, a gente gravando aqui, 86% dos ouvintes dando nota 0,
Para o segundo tempo, 62% dando nota 0, né? Então aumenta um pouco a nota. E é interessante perceber que 31% dão nota 4 para o segundo tempo, 12%, né, dão nota 4 para o primeiro tempo. Nota 7 para o segundo tempo, 6%, 1% nota 7. A sensação que o torcedor teve, talvez seja pelo resultado e pelo relaxamento do Fluminense, mas a sensação de que o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo, né? Foi mais pelaquela pressão no início também. O time teve boas chances ali, teve alguns escanteios em sequência, mas depois daquilo voltou aquela mesmice. Não deu pra sair muito não, igual você comentou do meio de campo. O meio campo ontem foi lamentável, assim, o Henrique ficou sobrecarregado na marcação, o Bruno Ramires pela direita, ele tentou colocar o Alano caindo mais pela esquerda. A gente não tinha aquela armação, nem um sistema sólido, então perdemos muito meio de campo no jogo de ontem. O primeiro tempo ficou visível. Depois que entrou o Rafinha, nós conseguimos fazer um pouco de pressão, mas depois voltou naquilo. O futebol ainda muito abaixo do que o time pode render, mas essa reconstrução em julho leva a isso, né? Não tem muita saída. Nós estamos tentando colocar o pessoal no decorrer do jogo ou mudando de um jogo para outro. Então, infelizmente, nós vamos oscilar mesmo. Só que tem que oscilar e pontuar, né? Para não passar sufoco depois. A maior parte das equipes do campeonato já vinha desenvolvendo um trabalho desde o primeiro semestre. Já teve muita mudança de treinador, o futebol brasileiro é marcado por isso, né? Mas já tem uma ideia de jogo mais definida, já tem elencos mais montados, poucos clubes. O Fluminense é um exemplo, né? O Fluminense também tá igual o Cruzeiro, contratando muito agora porque não contratou no início do ano. Mas, no geral, a maior parte dos clubes já tinha feito um trabalho com o elenco no primeiro semestre e está corrigindo rota agora. O Cruzeiro não. O Cruzeiro está praticamente montando um elenco novo aí, principalmente pelo fato de que os reforços do primeiro semestre não vingaram. À exceção do Lucas Romero, todos os outros ou já saíram ou não vêm sendo utilizados pela comissão técnica. Que nota você dá para a atuação e estreia do Rafinha ontem? Mais uma enquete que a gente está fazendo aqui. Nesse momento, 51% dando nota 4, 32% nota 7. Quarta enquete, que nota você dá para a atuação do Ezequiel ontem? Nota 4, 55%, 25% nota 0. O Ezequiel sendo um pouco mais cornetado, mas, Matheus, o Ezequiel quase não jogou. Já deu para ver alguma coisa do Ezequiel? O que você achou do Rafinha na partida de ontem, Matheus? Como ele falou, o Rafinha jogou um pouquinho mais. Quando entrou, ele no final, mais pro final do primeiro tempo, jogou mais realmente no segundo tempo. Mas, como o Enem falou, começou a dar uma dinâmica. A gente achou que não sairia alguma coisa naquela pressão inicial ali do segundo tempo, que ia sair alguma coisa, mas não conseguiu. Como eu falei, quando o time toma um gol, o time desestrutura por completo. Não tem, o time não encontra foco para poder voltar para o jogo e tentar buscar uma reação. E aquilo ali atrapalha muito. Às vezes não foi, foi o pênalti do Bruno Viana, ok, mas não foi uma questão tão técnica quanto foi contra o Atlético Paranaense do Bruno Rodrigues. Por isso, acho que há essa questão meio que psicológica de falta de foco para poder voltar realmente, do time realmente voltar para o jogo. Mas sobre o Ezequiel eu não vi, não deu tempo de ver realmente jogar, de falar de uma característica e tal. Deu para ver que pelo menos ele tem uma visão um pouquinho melhor de apoio do que o Lucas. Ele tem, por ser mais novo, ele tem um pouquinho mais de questão de dar opções ao companheiro que está ali, no caso, jogando na direita, era o Rafinha. Os dois, eles tinham o Ezequiel tinha uma visão um pouquinho melhor de dar uma opção para o jogador, ou para o Rafinha, ou para outro que estivesse ali pelo lado, para poder construir uma jogada. Mas no momento que o Cruzeiro tá muito na parte, falta o conjunto de juntar esses valores que chegaram agora, do Ezequiel, do Edmar, do Rafael Sobres, do Ávila, juntar com o pessoal que já está e montar realmente um time com ideia definida, com uma proposta, com uma forma de jogar, e fazer isso, como a Eden falou, fazer isso agora é complicado, tem que oscilar, mas ao mesmo tempo você não pode dar vacilo de perder ponto. Então vai ser complicado. Tem Copa do Brasil e fica nessa situação de
ter feito um bom resultado lá, mas se passar, como vai fazer para dividir com a situação atual do brasileiro? Então, tudo isso tem que ser pesado, e também com o Paulo Bento, também como ele vai administrar e conhecer realmente esse grupo com tantos jogadores, com os jogadores chegando agora, para poder ajustar todo mundo de uma forma que a coisa comece a engrenar. Eu acho que é por aí também. Os ouvintes participando, o João Gabriel falando que assim como foi no Volta Alex, a torcida do Cruzeiro deveria se unir para derrubar o Gilvan e exigir novas eleições. O torcedor fica à mercê da escolha de uma dúzia de conselheiros para eleger alguém. O sócio precisa de mais papel. E acho, principalmente, João, né, nessa conjuntura da eleição, já começa a me preocupar pelo caráter, né, oligárquico do clube, né, e as opções que aparecem, né, a mim nenhuma agrada, pensando quem já pode ser candidato. Eu gosto, né, eu tenho visto muitas críticas ao Bruno Vicentim, né, ao Thiago Escuro. Eu, no momento, pensando o caráter centralizador do Gilvan, hoje, né, toda essa história do Riascos, do Thiago Escuro ter anunciado o desligamento do Riascos, o Gilvan desmentindo, dizendo para conversar, desautorizando o diretor de futebol, só mostra um caráter centralizador de um presidente que não entende nada de futebol, né? Então, eu queria uma diretoria mais moderna, mais antenada, e não vejo nesse conselho oligárquico que o Cruzeiro tem alternativas para isso. É minha preocupação também, né? E para o mandato do Gilvan, minhas perspectivas, infelizmente, vendo atitudes como essas, não são muito positivas. O Cruzeiro sobreviver quase que a essas intervenções, né, que passam pela bizarrice de contratar Riascos, por indicação de Rafael Silva porque gostou do jogo no Mineirão, por trazer o jogador de seleção colombiana, que é o Diego Arias, porque o empresário falou que porque tinha 40 minutos com a camisa da seleção colombiana. Então, tudo isso, né, nas intervenções do Gilvan no futebol preocupam muito, não é, Edson? Isso tem sido mais claro desde o ano passado, né, quando ele assumiu a diretoria de futebol e vem errando muito, assim, coisas até óbvias que todo mundo já imaginava que não ia dar certo. Então, essa aqui do Riascos, então, é muito preocupante, porque, assim, pelo lado do Thiago Escuro, como que o Thiago Escuro ia dar uma declaração daquela sem consultar o presidente? E dizem que o presidente estava no Rio, aí agora hoje ele fala que vão ter que conversar e tal. Fica muita coisa no ar. Eu também, igual você falou das eleições, também nenhuma opção me agrada, não. Acho que a gente tem que olhar para um outro lado. O Gilvan, que era tão assim, exaltado por ter clareza, transparência, etc., desde o ano passado para cá não tem mostrado nada disso. Né, mas cada vez mais fica a sensação de que o bicampeonato foi porque ele ficou na dele, né? E é a função do presidente do clube de futebol, né? Contratar pessoas competentes para gerir o clube, né? Na função do futebol. Ele é só administrador. O Gilvan teve o mérito de bancar o Marcelo Oliveira quando ninguém queria, de apostar no Alexandre Matos, que era um diretor de futebol que vinha do América, né? Buscando ascensão na carreira, e com isso a gente tem aí teve o bicampeonato, mas depois foi uma escolha pior do que a outra, né? Nesse momento, Curitiba acaba de empatar no Independência, Atlético Mineiro 1, Curitiba 1, Cruzeiro vai para 19ª colocação, penúltimo, à frente só do América, Matheus. É uma campanha desastrosa do Cruzeiro quando a gente faz essa avaliação, né? Desastrosa, com esse empate aí agora do Curitiba, só aumenta todo o retrato do que foi feito. Como vocês falaram aí de planejamento, já disse algumas vezes aqui e repito, o Cruzeiro deixou de ter um planejamento em dezembro de 2014, né? Quando o Alexandre Matos saiu, foi pro Palmeiras, e aí o Dr. Gilvan, que quis chamar uma responsabilidade que não era dele para ele, me parece, não sei se por vaidade, de achar que a torcida dava mais méritos ao Matos e ao Marcelo pelos brasileiros, e tentou mostrar à torcida uma coisa que ele não é uma coisa, né? Que é entender de futebol, uma coisa que está mais que comprovado que ele não sabe. Então, e também tem que ver a questão também como você falou do Riascos, eu não
vou discordar da declaração do Thiago Escuro, não, ele foi correto na declaração, independentemente do termo, né, que todo mundo está discordando hoje, se o Riascos usou nesse ou esse, independente do termo, eu também entendi como uma ofensa ao clube, não só ao clube, mas aos colegas, aos torcedores. Então, o correto era realmente fazer isso, era afastar o Dr. Gilvan. Eu acho que tem que ter uma conversa entre Dr. Gilvan, Bruno Vicentim e Thiago Escuro. Não tem que voltar atrás no caso Riascos, não. Tem que juntar os três para ver o que vai fazer com o Riascos, né? Questões contratuais, isso tudo. Que ele não joga mais com a camisa do Cruzeiro é fato. Não tem condições, não tem clima nem se o Gilvan espernear. Porque você, mexeu, não foi só com os jogadores. Com essa questão também. E o Dr. Gilvan, como você falou, o mérito de 2013 e 2014 foi justamente pelo fato dele ter ficado na dele. Se ele tivesse ficado, se ele tivesse continuado a ficar na dele e ter buscado desde o início do ano passado, talvez o Bruno Vicentim, ou ter corrido atrás antes, não ter feito as escolhas erradas, que cada uma atrás da outra no ano passado, talvez a imagem que a torcida tivesse dele hoje seria um pouco diferente, mas parece que ele mesmo a cada vez mais ele destrói a imagem dele, a reputação dele com a torcida. Sobre essa questão de eleições é complicado, né? E você falar do Gilvan, pensar que ele está nessa questão de primeira liga é uma coisa até engraçada, com tanta coisa errada que ele faz, né? Vamos dizer assim, na direção do Cruzeiro, na gestão dele nesses últimos 2 anos, nesse movimento com a primeira liga, a gente fica até difícil de ver como vai ser o projeto até da primeira liga daqui para frente, né? Espero que os outros clubes fundadores da primeira liga também tenham o senso de ajudar essa questão da primeira liga para ela ir à frente e não ficar nessa questão centralizada também com o Dr. Gilvan. Lembrando que na primeira liga o Gilvan patrocinou aquela pataquada, né, de tirar o Cruzeiro da liga, né, para que as vontades dele fossem feitas, né? Então ali também mostrou aspectos da personalidade que preocupam muito, né, numa vaidade enorme para alguém que é dirigente, né? Uma curiosidade aqui da partida, né, que está acontecendo para fechar a rodada, Atlético Mineiro e Curitiba, nesse momento, não sei a escalação toda do Curitiba, mas nesse momento o Curitiba tem Ceará, Bernardo e Kleber, gladiador no campo, né? Talvez tenha mais algum ex-cruzeirense que eu não tenha conseguido identificar, tá aqui, né, no mudo a transmissão, mas o Bernardo acabou de entrar no lugar do Juan, né, que foi lateral do Flamengo e que acabou de sair bastante nervoso ao ser substituído também. Que perigo, Bernardo e Kleber juntos. Pois é, a Curitiba tá usando, né, correr, não é à toa, acho que é a estreia do Bernardo, se eu não estiver enganado, mas eu explico um pouco das emoções que o Curitiba tem vivido no campeonato também. O Cleison Rodrigues está dizendo que o Alex já disse que na época o Gilvan não tinha nenhum planejamento, por isso que ele não veio, que a direção é omissa. Na época o Alex fez uma crítica à abordagem do Alexandre Matos também, né, por e-mail e tal, é importante lembrar disso. O Arley Lin está dizendo que a defesa do Cruzeiro, como sempre, deixando a desejar. Eu também não vejo sintonia entre jogadores. Cadê os atacantes que a diretoria iria trazer para reforçar o Cruzeiro? Chegaram custando caro, né? Isso não dá para dizer. Chegou o Rafael Sop, chegou o Ábila, né? Foram 2 investimentos importantes do Cruzeiro, né, que deveriam ser feitos lá no início do ano e que eventualmente ali numa situação normal, sem grandes pressões, o Cruzeiro poderia até ter negociado, ter pensado opções mais baratas, da mesma qualidade, enfim, né? E o Cruzeiro acabou fazendo 2 investimentos importantes agora para corrigir os erros do início do ano. A Gilzeiro está dizendo aqui falta de senso de direção dos jogadores e de organização do técnico na escalação, e o Paulo Bento só faz o que a diretoria autoriza. Para esse momento, acho que o Manuel e o Léo na zaga seria uma boa. Deve esse papo sobre a escalação, né, do Paulo Bento. Eu acho que o Paulo Bento foi mal interpretado, né? O Paulo Bento disse que a filosofia do clube é de apostar em jogadores jovens para justificar, por exemplo,
a escalação do Alano e do Bruno Ramires. Muita gente entendeu que isso era uma intervenção na escalação. Eu acho que é uma intervenção no elenco, né? Eu acho que ele está querendo dizer outra coisa, que querendo dizer que quando a diretoria do Cruzeiro foi lá em Portugal contactar o Paulo Bento, né, numa abordagem que é normal, numa linguagem que é normal no futebol português, que é a filosofia do clube, foi dito para ele: olha, a gente quer trabalhar com jogadores da base, jogadores jovens, o clube tem uma tradição de formar jogadores, era a promessa do Gilvan desde a campanha, e aí ele tá dizendo que se a filosofia do clube é essa, naturalmente jogadores como o Alano e o Bruno Ramires vão jogar, mas não que ele é obrigado pela diretoria a escalar esses jogadores, mas que isso é a filosofia do clube. Então, se tem crítica à escalação, se tem crítica às opções, me parece que essas críticas aí têm que ser feitas ao Paulo Bento mesmo, né? Eu também acho que ele pode ter entendido dessa forma, igual você falou, quando eles colocaram um plano do Cruzeiro para ele e utilizar os jovens, ele deve ter interpretado dessa forma. Mas eu acho complicado ele colocar a garotada nesse momento, igual o Bruno Viana, o Bruno Ramires, até o próprio Alano, que acabou saindo. E ele, depois na entrevista, queixar de ter muitos jogadores com idade baixa. Então, pode ter sido essa interpretação que você teve, eu concordo também. Não seja uma imposição da diretoria, mas cá entre nós, não é hora de lançar garotos, né? A gente está numa situação complicada, montando o time aos trancos e barrancos, quase terminando julho, o primeiro turno, chegando ao fim também. E ele tem que apostar mais em quem estava dando resultado. A gente estava lamentando muito a ausência do Manuel, que ficou esse tempo parado, agora ele está à disposição. O Cabral, que entrou bem naquela partida contra o Vitória pela Copa do Brasil. Então ele pode mexer, se não com tantas opções como a gente queria, mas dá para ele dar uma segurada nos garotos. Mas eu também entendo o lado dele, que ele deve ter interpretado dessa forma que você falou, João. Também suponho que seja por isso, né? 39 minutos do segundo tempo no Atlético Mineiro e Curitiba. O Atlético acaba de fazer 2-1, né? E o Cruzeiro volta ao 18º lugar, volta a ultrapassar o Curitiba, que não diminui o vexame que é estar na zona de rebaixamento, né? E não justifica. Eu tô torcendo aí pro Curitiba conseguir um bom resultado, não consigo torcer a favor do Atlético Mineiro, mas o Cruzeiro não pode estar dependendo de uma situação como essa. Precisa reagir e encontrar forças no campeonato. O Felipe disse que o erro do Cruzeiro é insistir no esquema tático sem ter os jogadores necessários para executar as funções desejadas, né? E a gente volta a falar um pouco dentro disso ainda, para o Matheus comentar também, sobre o Paulo Bento, né, Matheus? Para você, até agora, o que é possível avaliar o trabalho do Paulo Bento, né? Você acha que é um trabalho que merece sequência? É um trabalho já a ponto de ser abortado? As lesões complicam? A chegada dos reforços? Como é que você vê, nesse momento, o trabalho do Paulo Bento, né? Pouco mais de 2 meses, né, que o Paulo Bento está no comando do Cruzeiro, mas queria te ouvir um pouco sobre como você avalia o trabalho dele até aqui. Cara, eu acho que com 2 meses não dá pra dizer que já é hora de acabar o trabalho, disso, daquilo. Acho que tem que ter sequência e principalmente esperar os reforços, esperar o pessoal que está no departamento médico voltar. O Dedé não deve demorar muito a voltar, né? O Marcial deve também demorar para voltar, já é uma opção também para volante, não ter tanta não muito de recorrer tanto a Bruno Ramires e Gino, e aí a coisa começa a dar uma encorpada na questão de opções, mas é como eu falei, não adianta o pessoal do departamento médico voltar, se o Cruzeiro transformar o elenco no campo em um time. O Cruzeiro deixar de ser uma amontoada de jogadores sem uma proposta definida e a cada jogo com uma escalação diferente, sem que os próprios jogadores assimilem a forma como o Paulo Bento monta a estratégia, a forma como o Paulo Bento monta o time, a forma como o próprio Paulo Bento interpreta qual a estratégia de jogo ele tem que fazer em determinados jogos, como eu falei. Hoje, mesmo com Ávila, mesmo com Rafael Sobis, continua apostando que o Cruzeiro tem um perfil de elenco para jogar de uma forma mais reativa e não tão propositiva, até pela questão dos zagueiros, mesmo tendo Dedé e Manuel voltando, que eu acho
indiscutivelmente tem que ser os zagueiros titulares em boas condições. E como o Eden falou, não é hora de lançar garoto. Né? Muitos desses meninos, eu queria até aproveitar para falar disso, eu vejo que muitos desses meninos não foram preparados para subir no profissional. Subiram só porque tinham que subir, vamos dizer assim. Me parece que passa a impressão é que muitos desses iriam subir só para compor o elenco e acabaram tendo que jogar e ter uma sequência. Só que um caso é o Bruno Ramírez. É um menino que já está um certo tempo no time profissional, mas você vê que o menino não consegue às vezes dominar uma bola e dar um passe para o cara do lado. É uma questão de preparo com o garoto, que o cara vai acabar sendo queimado se continuar dessa forma. É falta até do próprio treinador chegar e falar: calma, vamos treinar um pouquinho mais aqui, um jogador mais experiente chegar e orientar. Eu acho que a falta de até o que aconteceu com relação à torcida hoje na Toca 2, a falta de mais lideranças dentro dele. Eu não estou dizendo que o Rafael Sobis está chegando agora, tem que chegar e assumir essa posição de líder, mas sim que as lideranças que a gente tinha antigamente foram minadas. Você tem o Ceará que hoje está no Coritiba, era uma liderança que ajudava os moleques. Então, hoje você jogar só na conta de assumir responsabilidade do Fábio, do Henrique e do Dedé, eventualmente também, que tem essa cobrança pelo tempo que fica como departamento médico, mas a gente entende pela questão da lesão, é muito complicado. O Rafael Sobis, o Ávila, eles têm que serem líderes técnicos, a ajudarem caras como a Arrascaeta, como o Alisson, quando tiver a oportunidade de jogar, os meninos mais novos terem segurança para jogar. O que falta para eles às vezes é segurança de jogar, e outros uma orientação melhor, como é o caso do Bruno Ramírez, do Bruno Viana também, às vezes em alguns momentos acho que falta ele ser um pouquinho melhor orientado com relação a algumas decisões que ele toma dentro do campo, e outras questões. Acho que falta orientação a alguns desses meninos que subiram para a base nas últimas temporadas. Acaba que a gente fica avaliando isso, né? As queixas sobre um treinador muitas vezes são direcionadas, né, ao próprio treinador, mas é entender a conjuntura um pouco do que ele está trabalhando, né? Eu acho que mudar de filosofia é sempre um problema. Eu não sou a favor da demissão do Paulo Bento, a não ser que exista diagnosticado pela diretoria de futebol, e uma diretoria de futebol competente tem que saber fazer esse tipo de diagnóstico, problema no dia a dia, problema na metodologia, né? Por exemplo, já são 3 anos de Guerreiros em Debate. A única vez aqui que eu pedi, isso começou em 2012, na verdade, né? Esse ano a gente completa 4 anos. A única vez que eu pedi demissão de um treinador aqui foi ao Luxemburgo. Porque não tinha treino. Aquilo era uma situação evidente, né? Eu não pedi demissão do David, entendendo que por quê? Né? O problema é o David, ou o problema era o elenco. Até dizendo na época, se não vier reforço, o próximo treinador periga cair em agosto. Estamos em julho e ele já está balançando. Não pedi demissão do Celso Roth, né, mas achei, naquela conjuntura, que no final do ano deveria ser avaliado o trabalho, foi avaliado e acharam por bem trocar, então eu acho que naquela conjuntura a diretoria acertou. De resto, as demissões mostram falta de convicção nos projetos, né, pelo menos, falta de convicção no projeto do David, do Marcelo Oliveira. A situação do Mano Menezes foi diferente, né, o Mano que optou por sair. O Marcelo Oliveira, falando do jogo de quarta-feira, está dizendo que de pouco importa que a batalha é contra o Sport, né? Nessa quarta-feira, o Cruzeiro recebe o Vitória pela Copa do Brasil, né? O Cruzeiro conseguiu um bom resultado no jogo de ida, né? O Cruzeiro venceu o Vitória na Bahia por 2-1, né? E tem aí, por exemplo, a possibilidade de perder por 1-0, 2-1 é pênalti, né? 3-2 passa da Vitória, ou empate é do Cruzeiro, vitória é do Cruzeiro, claro, é do Cruzeiro. O Cruzeiro tem aí boas condições para se classificar e garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. É interessante perceber isso, porque significa também a saída da Copa Sul-Americana, a não ser que o Cruzeiro pleiteie, como o Ceará fez no ano passado, né, disputar as duas competições ao mesmo tempo e manter essa decisão até o final, coisa que o Ceará não fez no ano passado.
com a corda no pescoço do Brasileiro, duvido que o Cruzeiro faria essa opção. Classificando, o Cruzeiro vai ficar só com a Copa do Brasil, sendo eliminado, vai disputar a Sul-Americana. Éden, quero saber a sua perspectiva para esse jogo, né? Como é que você vê Cruzeiro e Vitória, duelo no Mineirão, né? E a situação, uma vitória, por exemplo, pode ajudar na recuperação da autoestima desse trabalho? Pode ajudar bastante. E nesse jogo de quarta-feira eu penso o seguinte: o Cruzeiro está com essa campanha muito ruim no Mineirão. É uma chance boa para recuperar uma vitória no Mineirão, jogando em casa, e levantar o astral da torcida, até pensando mais no final de semana, porque o Sport é um confronto, vai ser um final, um confronto direto. O Cruzeiro já vacilou contra o Vitória, contra o Atlético Paranaense, e não pode vacilar contra o Sport. E nesse jogo de quarta-feira, a vantagem tá boa para o Cruzeiro, conseguiu um ótimo resultado fora de casa, e eu vejo mais nesse lado emocional jogando em casa, porque a campanha no Brasileirão, no Mineirão, tem sido decepcionante. Quem sabe é uma chance para conseguir uma vitória e dar uma aliviada, tirar esse peso das costas e ir mais tranquilo pro jogo contra o Sport no final de semana. E é uma semana de Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Nisso de a gente tá pensando em trabalho, né? É uma semana que é definitiva, né? Acho difícil que o Paulo Bento, né, sobreviva a 2 tropeços. Lembra muito essa semana, a semana de demissão do Luxemburgo no ano passado, né? Foi já nas oitavas da Copa do Brasil, mas o Cruzeiro foi eliminado no Mineirão na quarta-feira pelo Palmeiras, empatou com o Santos, né, em 0-0 na última rodada do campeonato, pelo Campeonato Brasileiro, não na última rodada, mas pelo Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo acabou demitido, né? Parece um pouco esse cenário. Paulo Bento vai ter uma semana de fogo, mas eu tô otimista. Acho que uma semana aí pro Cruzeiro, né, conseguindo 2 vitórias, virar a chave, né? Aí garantindo a classificação na Copa do Brasil e vencendo o Sport. Terminou nesse momento o Atlético Mineiro e Curitiba, 2-1 para o Atlético Mineiro. Vencendo o Sport, o Cruzeiro vai pelo menos para a 17ª colocação, já que o Sport é o 17º logo à frente do Cruzeiro com a mesma pontuação. E tem boas perspectivas, porque tem 3 adversários acima na tabela: o Botafogo, o Santa Cruz e o Figueirense. Um deles tropeçando também, o Cruzeiro vencendo o Sport, tropeço do Sport, mais um tropeço de Botafogo, ou Santa Cruz, ou Figueirense, o Cruzeiro já deixa a zona de rebaixamento no final de semana. Mas nesse momento é Cruzeiro e Vitória, classificação na Copa do Brasil, nessa conjuntura, até para a crise não aumentar, é obrigação, né, Matheus? Obrigação de classificar, claro, pela tradição que o Cruzeiro tem, pelos títulos que o Cruzeiro tem, mas também, como você falou, é um divisor de águas também, até pelo desempenho que o time tem, né? Uma vitória, né, pelo campeonato, pela Copa do Brasil, pode ajudar também no ânimo, no astral, na conjuntura do time, para poder pegar a questão do jogo do Sport, né? Que vai ser um confronto direto. A gente tem que pensar no próximo jogo também, não só a questão do jogo do Vitória, mas também já contra o Sport, porque um resultado vai influenciar na questão do jogo, no próximo jogo, no jogo da frente. Então, torcer para o Cruzeiro passar, como você falou, questão dos resultados, foi importante ter vencido lá, da forma que foi a vitória também, com um jogador a menos. Foi até uma ironia, porque na quarta-feira, no domingo, né, o jogo do domingo de manhã, pelo Brasileiro, Vitória, Cruzeiro abriu 2-0, teve aquela expulsão do Vitória, e aí o Vitória conseguiu empatar, e aí na quarta, lá no Barradão, foi o contrário. O Cruzeiro, que teve um a menos pela expulsão do Alano, e conseguiu fazer o resultado lá. E se fora de casa na Copa do Brasil é mais importante ainda, mas o Cruzeiro tem que também pensar que não pode abandonar as duas, né? Nenhuma das duas. Não pode deixar também a Copa do Brasil muito de lado, por ser uma competição que o Cruzeiro tem tradição. E é talvez a única chance do Cruzeiro buscar um título, mas não pode deixar o brasileiro de lado, porque o primeiro turno está acabando e depois fica difícil correr atrás no segundo, a exemplo do ano passado, né? Como eu volto a falar, as escolhas feitas do ano passado, se fossem feitas
um pouco antes, talvez, até o planejamento feito para, né, o planejamento entre aspas, o que seria definido para o ano seguinte seria diferente, né, com uma vinda do Mano antes, a não escolha do Luxemburgo quando o Marcelo saiu, seriam escolhas que poderiam influenciar no Cruzeiro do ano passado, que consequentemente teriam um resultado diferente hoje. Então, acho que tem perspectiva de que o Cruzeiro passe sim pela vitória, né, por seu jogo em casa, pelo resultado que fez e também pela pressão. Eu acho que é um jogo que os jogadores vão querer dar a resposta. Vai querer mostrar realmente o que veio, Rafael Sobis, Ramon Ábila, Edmar. Então, Ezequiel me parece que não pode jogar por ter jogado pelo Criciúma, já não lembro de cabeça. Então, são questões que precisam são jogos decisivos que podem definir o segmento, o restante da temporada do Cruzeiro, sem dúvida é bem semelhante àquela semana decisiva da saída do Luxemburgo. O Edmar não, o Ezequiel realmente não pode jogar, já disputou a Copa do Brasil pelo Criciúma. O Marco Barros está dizendo que o elenco é fraco, mas o treinador também. Qual o esquema de jogo que o Paulo Bento implantou no time? Eu fico impressionado às vezes. Eu vou dizer, a gente fala sobre coerência de argumentos, mas talvez o Marco Barros tenha defendido o Marcelo Oliveira à altura. Mas o Marcelo Oliveira era criticado por manter um esquema tático, né? Tinha que variar o esquema tático. Aí a crítica ao treinador atual passa a ser de que ele varia o esquema tático, né? É difícil um treinador vai ficar um ano num clube no Brasil dessa forma, né? Se a crítica for sempre moldada pura e simplesmente pelos resultados, né? Acho que dizer, por exemplo, sobre um esquema de jogo no Cruzeiro hoje, é necessário lembrar que os desfalques vão mudando a cada rodada, né? Isso muda também a ideia do jogo, né? O Cruzeiro não teve o Arrascaeta, não teve Alisson, né? E ali para a formação do meio-campo foi problemática na partida desse domingo, por exemplo, né? E aí a opção foi ser o Alano, né? Em alguma medida isso era uma manutenção do esquema tático, mas aí a qualidade, né, é outra. Então, difícil também pensar, né, nessa questão do esquema de jogo com tantas mudanças por desfalques. O Eduardo fala sobre o elenco, dizendo que o elenco é fraco, né, porque o time titular é até bom, mas os reservas são horríveis. Vou passar pelas enquetes aqui agora, o resultado, né, das enquetes. Primeira pergunta: que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo? 86% nota 0. No segundo melhora um pouco, 62% só deram nota 0 para o primeiro tempo, pro segundo tempo do Cruzeiro. Que nota você dá para a atuação e estreia do Rafinha? 52% nota 4. O Ezequiel recuperou um pouco, né? Ficou com nota 4 para 55%, para a maioria, né? O Rafinha foi mais bem avaliado, com 32% de nota 7. O Ezequiel com 18% de nota 7. Qual a parcela de culpa do Paulo Bento na fase atual do time? Média 56% dizendo que ele tem insistido no erro, 25% pedindo a demissão dele, dizendo que a culpa é grande, 13% que é grande porque ele erra tudo, mas não falando em demissão, 6% que é pequena porque ele faz o que pode. A sexta pergunta: como você resolveria a situação do Riascos? 60% deixa treinando separado, né? Não acho que é a melhor solução. Acho que ir pro Vasco é justamente o que ele quer, né? E ele ficar significa 300 mil reais a menos na conta do clube, né? A saída dele é o melhor para todas as partes, né? Incluindo para o Cruzeiro. Vamos para as notícias do especializado do Cruzeiro também nesse final de semana, né? A equipe sub-17 do Cruzeiro foi derrotada pelo Palmeiras em São João del Rei e acabou eliminada, né, da Taça BH, né? O Cruzeiro tinha feito uma participação interessante na primeira fase, mas nesse domingo, né, a partida também foi nesse domingo, não conseguiu um bom desempenho e acabou eliminada pela equipe palmeirense nas oitavas de final da competição, né, uma eliminação precoce do Cruzeiro na Taça BH. Tô com um probleminha aqui para abrir
as demais notícias. Enquanto eu estou acessando aqui, Éden, eu já vou passar a palavra para você se despedir, agradecer a você por aceitar o nosso convite, pela sua participação e também, claro, pedir para você deixar o seu palpite aí para Cruzeiro e Vitória nessa quarta-feira. Boa noite e um prazer ter conversado com você essa noite, mano. Valeu, João, digo mesmo, prazer falar com você, com o Matheus. Um abraço pro Sidney, obrigado pelo convite. E quarta-feira eu aposto num 2x1. 2x1 pra gente recuperar, ganhar em casa novamente, tirar esse peso. Eu só queria acrescentar, João, sobre as opções do Paulo Bento. A gente fica falando, não tá colocando as melhores opções, etc. Mas, por exemplo, a gente critica o Bruno Ramires, mas vai tirar quem pôr ali no meio campo, é complicado para ele também. E a questão agora é complicado falar isso, mas é tempo. Chegaram 5 reforços por enquanto, os caras entrando ao longo dos jogos, é complicado. Não é fácil falar isso, que a gente precisa de tempo, mas infelizmente é a realidade. Um abraço a todos, eu que agradeço o convite, estamos aí. Isso aí, Éden, eu peço desculpas também, claro, pelo problema técnico, a gente tem que fazer o programa gravado, a ideia era você poder participar dessa interação bacana que a gente faz com a nossa audiência. Muita gente participou deixando sua pergunta no Twitter, mas vai ter que aguardar aí a gravação, ou teve que aguardar, já que agora a gravação está no ar para você, a gravação do programa para poder participar e ver um pouco da gente comentando as respostas, né? Mas a interação quando é ao vivo sempre é mais bacana, mas fica aí em formato podcast o Guerreiros em Debate de hoje. Matheus, passa a palavra para você se despedir também, deixar o seu palpite para Cruzeiro e Vitória. É um prazer também estar debatendo com você mais uma vez, meu caro, dividir esse espaço com você aqui no Guerreiros em Debate e deixo meu boa noite e espaço para sua despedida. Pois é, boa noite, João, Éden também, Sidney, todos aqui que estão acompanhando hoje também, né? Todo esse programa nosso técnico aí, mas espero que sempre importante ter o programa ao vivo, mas o pessoal que está ouvindo aí o podcast, que continue nos acompanhando. Espero o jogo, né? O Cruzeiro vença justamente pela questão de dar uma alavancada, dar um astral melhor nesse elenco e que todo o Cruzeiro volte a fazer o caminho normal, né? E aí que o Cruzeiro volte ao caminho de vitórias, a sair dessa situação ridícula, né? Vamos lá, ridícula, ser sincero, né? É uma situação ridícula, tá? Com o investimento que fez, né? Com os jogadores que tem hoje, já contando os contratados, tá nessa situação hoje de zona do rebaixamento. Tem que depender dos outros porque a situação não fique pior. Espero que nessa semana a situação já comece a melhorar, que a semana feche no domingo com a vitória também com o Sport e que voltamos ao caminho de bons resultados. O Paulo Bento continue, mas que entenda que ele precisa melhorar em algumas questões de conceitos, algumas situações algumas opções que ele faz talvez não sejam das melhores, e que ele trabalhe junto com a comissão dele, como eu falei, a questão dos meninos. Se ele quer contar com esses meninos, quer que eles sejam bem aproveitados nesse elenco, ele precisa fazer um trabalho de não questão de adaptação, mas sim de conscientização, de orientação a esses meninos, que muitos deles vão acabar se perdendo, né, se não continuarem da forma que estão. Então, acredito numa vitória, como o Éden falou, um 2x1 do Cruzeiro, sem o Cruzeiro sair perdendo, pelo amor de Deus, o Cruzeiro fazendo 1x0, ou até 2. O ideal seria não tomar gol, né? Vamos ver o que faz, mas acredito que seja um 2x0, um 2x1. Boa noite aí a todos e até a próxima, se precisar, estamos à disposição. Obrigado, Matheus. Valeu mais uma vez. Agora sim, vamos para os resultados, restabelecer aqui a conexão normalmente. Né, o Cruzeiro e Palmeiras no Sub-17, que eu estava falando aqui, foi 2x1 para o Palmeiras em São João del Rei. O gol cruzeirense foi marcado por Natan. O atletismo cruzeirense teve um fim de semana marcado mais uma vez por conquistas, né? Equipe comandada pelo Alexandre Minardi. O Sidney Júnior estava no estádio, está destacando aqui que o gol do Natan foi um golaço. Né, no sábado, na corrida, o atleta Wellington Bezerra da Silva foi o grande campeão
né, com um tempo de 30 minutos e 25 segundos na prova que aconteceu na UNSP, em percurso de 10 quilômetros com 6 mil atletas. Em BH, na 7ª edição da Corrida do Corpo de Bombeiros, na Orla da Lagoa da Pampulha, 3 mil atletas, vitória do cruzeirense Valdir Sérgio de Oliveira, vencendo a corrida de 8 quilômetros com um tempo de 25 minutos e 17 segundos. José Afonso Silva foi o campeão veterano, com tempo de 31 minutos e 20 segundos. No feminino, o Cruzeiro ficou com vice-campeonato, com Andréa de Lima Foy, o tempo de 31 minutos e 20 segundos. Na terceira meia maratona de Ouro Branco, realizada no domingo, né, o Cruzeiro venceu na categoria feminina com Helena Pereira da Anunciação. A corredora completou a prova de 21 quilômetros em 1 hora, 24 minutos e 18 segundos. Cerca de 1.600 atletas participaram da prova. Reginaldo José da Silva, também do Cruzeiro, foi o vice-campeão no masculino, com 1 hora, 17 minutos e 22 segundos. No futebol, a novidade do dia foi o empréstimo do meio-campista Alano ao Bahia até o final da atual temporada. A especulação aí, o Cruzeiro corre contra o tempo para anunciar o volante Denilson, que atuou no São Paulo, no Arsenal, né, que está no Oriente Médio, deseja retornar ao Brasil. O Cruzeiro está tentando um empréstimo dele, tem que ser registrado, não no BID, mas a documentação da transferência internacional tem que chegar até amanhã, final da janela. Lembrando que, né, o Denilson não foi relacionado pelo seu clube para a pré-temporada, ou seja, os esforços já estão ocorrendo para que essa contratação possa ser concretizada. Ingressos para Cruzeiro e Vitória já estão sendo vendidos na bilheteria, né? O Cruzeiro está praticando o ingresso, né, a preços que variam de R$40 a R$120, não contando aí o valor da meia entrada. E as vendas acontecem, nessa terça-feira, o início na bilheteria, já está disponível para o sócio. Das 10 às 18 horas, no ginásio do Barro Preto e na bilheteria sul do Mineirão, né? Na quarta-feira, de 10 às 15 horas no Barro Preto, de 10 até os 10 minutos do segundo tempo na bilheteria sul do Mineirão, na bilheteria norte do Mineirão, também na quarta-feira, de 10 até os 10 minutos do segundo tempo. Para os sócios do futebol, aí sim as vendas já estão disponíveis no site. Desconto de 50% no ingresso para sócios cativos e Cruzeiro sempre 10% de desconto no valor para sócios Papa-Filas. Então você pode já adquirir o seu bilhete e marcar presença, apoiar o Cruzeiro na classificação rumo às oitavas de final da Copa do Brasil. Eu lembro que o Guerreiro Debate vai ao ar ao vivo, hoje não foi possível, mas ele é feito às segundas-feiras às 21 horas, também gravado e disponibilizado na sequência na radio.guerreirosgramados.com.br. Você pode curtir os programas que estão disponíveis aí, todas as edições do programa nesse ano, terceira temporada do Guerreiros em Debate. E quando o Cruzeiro joga no meio de semana, quinta-feira, 21 horas, tem Guerreiros em Debate comentando tudo de Cruzeiro e Vitória e a preparação para o confronto contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Me despeço por aqui, deixo meu boa noite e convido você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiros dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Guerreiros em Debate.